A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem um tema: o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. O comentarista das lições é o pastor Alexandre Coelho. Ele é gerente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A lição de hoje é a lição 5, Balaão, quando Deus diz não. O texto principal nos diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não detesta? Números capítulo 23, versículo 8. O resumo da lição nos diz assim: devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta não ultrapassar os limites impostos por Ele. Os objetivos da lição é saber que Balaão ouviu a voz de Deus, mostrar que errar é humano, mas não devemos insistir no erro, apontar o que ocorre quando a ambição vence o discernimento. O texto bíblico base dessa lição se encontra em Números, capítulo 22, do versículo 1 ao 12. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Uma das maiores tentações que cercam as pessoas que conhecem a Deus é justamente tentar resolver o que o Senhor disse, seja para fazer alguma coisa, seja para deixar de fazê-la. A vontade do Altíssimo pode impulsionar pessoas para a obediência, mas quando essa vontade confronta o que desejamos, como reagimos? Não raro, o anseio por conseguir mais bens materiais, posições ou fama nos leva a querer impor para Deus a nossa vontade. A ambição pode nos fazer ignorar orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugares onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Nesta lição, veremos o quanto a tentação pelo dinheiro levou um homem chamado Balaão a contrariar orientações divinas, como ele contornou a situação para desobedecer a Deus e o custo de sua desobediência. Por fim, veremos o custo de se desafiar a Deus quando ele nos dá orientações claras e diretas. Nessa lição, nós vamos aprender que devemos também agir firmemente contra tudo o que nos tenta pecar. Embora por alguma razão possa ter nossa simpatia, é um bom exemplo para nós, pois muitas vezes temos que enfrentar o mundo e ganhar o desagrado dos outros em nosso zelo de servir e ser fiéis ao nosso Deus. Tópico 1: um homem que ouviu a voz de Deus. Subtópico 1: um homem que ouviu a voz de Deus. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Moisés não entra em detalhes sobre a fé de Balaão, nem como ele começou a ouvir ao Todo-Poderoso, muito menos se Balaão tinha por hábito desobedecer ao que Deus lhe dizia, mas deixa claro que ele não apenas ouviu ao Pai Celeste, mas soube também distinguir que o Senhor estava falando com ele. Então, aqui é importante: quando somos tentados, não basta ouvir a voz de Deus. Veremos que é preciso ouvir e obedecer ao que Deus está falando. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para a comunhão com Ele já estão apresentados. Temos também a resposta do Altíssimo quando usamos, e podemos não somente ouvir a voz nos orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está nos dirigindo. Deus também fala conosco de diferentes maneiras, por intermédio dos seus servos e por meio de dons espirituais, que são bíblicos e válidos para nossos dias.
pois foram dados à igreja para a edificação dos santos. Esses dons não têm data de validade no Novo Testamento, nem se sujeitam ao pensamento de algumas pessoas que entendem terem sido extintos no primeiro século da era cristã, mas de nada adiantaria todas essas formas do Criador falar conosco se decidirmos que ouvir e obedecer ao que ele diz não é necessário. Quem foi Balaão? O nome Balaão significa destruidor, glutão, e é em parte idêntico a Belá, filho de Beor, o primeiro rei de Edom. Você encontra isso em Gênesis capítulo 36, versículo 32. O nome Beor, queimar, é o do pai ou possivelmente ancestral do profeta. A Bíblia nos diz que Balaão era filho de Beor. Isso você encontra em Números 22, versículo 5. Balaão era um profeta mercenário da pior espécie. De acordo com a Bíblia, Balaão, o filho de Beor, já foi um bom homem, um profeta de Deus. Mas ele apostatou e cedeu sua alma à cobiça, mas ainda assim professava ser um servo do mais alto. Ele era famoso de mente dupla, eloquente, presunçoso, um conselheiro malvado. Não é exatamente o tipo de pessoa que você gostaria de trazer para a sua casa para apresentar a sua família ou servir um jantar para conversar. Balaão era altamente considerado pelos moabitas e midianitas. Em Josué 13, 22, você pode ver isso. Balaão é descrito como um adivinho, enquanto em Números 22, 6, ele é tido como ser um profeta, homem cujas bênçãos e maldições são eficazes. Ele é de Petor, uma cidade na região da Alta Mesopotâmia, perto de Cachemiche, pelo rio Eufrates, e tinha uma reputação como um verdadeiro profeta. Essa cidade de Petor estava localizada a cerca de 500 quilômetros do norte de Jericó. Estava perto da fronteira atual da atual Turquia. Desde que viveu em uma terra gentia, além de Israel, ele era um gentil. Embora Balaão vivesse entre os idólatras, ele professava grande conhecimento de Deus. Ele tinha um dom de profecia. Em algumas ocasiões, Deus falou diretamente com Balaão. Em toda a Bíblia, a soberania de Deus é vista desde a primeira página, em que se diz que Deus criou os céus e a terra, o que significa que ele é tanto seu criador quanto aquele que está então tem controle sobre eles, até os tempos em que a Bíblia revela que o universo ainda está mesmo agora sendo mantido, unido por Deus em Cristo, e até mesmo para as coisas aparentemente fora de controle que acontecem, mas que descobrimos que estão em completo controle. Vemos que Deus é soberano. Isso foi visto e continuará a ser visto na história de Balaão e de Israel e de inúmeras maneiras. Uma pessoa que é Israel amaldiçoado, Deus anula isso. A maldição tem a intenção de trazer dano. Em vez disso, uma palavra é dada para trazer bênção. E mesmo quando uma maldição é pronunciada sobre o povo de Deus, encontramos a verdade de que ela não pode anular a bênção. Um presidente é abençoado com a autoridade de sua posição. Sua liderança foi ordenada por Deus e sua liderança continuará até o momento em que Deus escolher para acabar e da maneira que ele determinar. Subtópico 2, um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Midianitas e moabitas se uniram em torno de uma causa a qual julgaram ser um problema em comum: o acampamento dos israelitas na campina de Moabe. É certo que a multidão de hebreus deixou os moabitas assustados, pois os filhos de Abraão eram numerosos. Talvez fosse mais fácil para os inimigos do povo de Deus se cercarem de forças espirituais que pudessem dar fim àquele povo, poupando dessa forma uma possível guerra e a perda de moabitas. Dessa forma, os midianitas e os moabitas enviam representantes para falarem com Balaão. A primeira geração de israelitas
pereceu no deserto, mas a segunda geração recapturou a visão de que seus pais haviam perdido. Com propósito renovado, Moisés os levou ao redor de Edom e depois para o norte através de Moabe. O favor e o poder de Deus estavam com esse povo israelita. Eles encontraram e derrotaram vários inimigos enquanto viajavam, incluindo o cananeu, liderado pelo rei Arade, os amoritas, liderados pelo rei Sion, e os exércitos de Baxã, liderados pelo rei Og. Os filhos de Deus efetivamente tomaram o controle da vasta área a leste do Rio Jordão e acamparam-se nas planícies de Moabe. Esse seria o lugar de onde eles eventualmente lançariam sua invasão em larga escala na Terra Prometida. Entretanto, sua presença em seu país alarmou o rei moabita Balaque. Apesar de suas profundas preocupações, Balaque temia um confronto militar com Israel. Balaque precisava lidar com a ameaça de outra maneira. Embora a terra de Midian estivesse a muitos quilômetros de distância ao sul, esta passagem indica que muitos midianitas haviam migrado e se estabelecido em Moabe. Os moabitas e midianitas eram aliados um do outro e ambos estavam incomodados com a chegada de Moisés e seu povo. O rei Balaque decidiu contratar Balaão, um proeminente divino de um reino vizinho, para vir e colocar uma maldição em Israel. Talvez então seus exércitos poderiam expulsar esses hebreus indesejados de Moabe. Nos tempos antigos, quando um rei saía para a batalha, ele sempre procurava um adivinho para lhe dar uma palavra favorável. Se não houvesse palavras favoráveis, ele não lutaria. Os gregos tinham seu oráculo em Delfos, os babilônios tinham uma extensa ciência de olhar para os fígados de animais sacrificados, entre outros tipos de adivinhação. A Bíblia menciona Nabucodonosor fazendo isso também. Bom, Balaque queria obter um presságio favorável, então ele enviou os seus emissários em uma viagem de cerca de 500 quilômetros para que Balaão viesse e amaldiçoasse Israel. Balaque enviou mensageiros a Balaão junto com um pagamento pesado para os serviços a serem prestados. Quando esses homens chegaram, eles apresentaram a Balaão a oferta do rei. Balaão, em vez de rejeitar a oferta, pediu aos convidados para passar a noite para que ele tivesse tempo para consultar a Deus. Subtópico 3. Povo bendito é. Após receber os presentes dos dois reinos, Balaão consultou ao Senhor. Ao que parece, ele não tinha conhecimento de que os hebreus contavam com a proteção de Deus. O Eterno sabia o que estava acontecendo, mas se dirigiu a Balaão e perguntou quem eram os homens que estavam com ele. Deus deixou que ele explicasse quem eram e o que estavam fazendo. E de forma objetiva deixou claro a Balaão que ele não deveria entrar naquele negócio. Não irás com eles, nem amaldiçoarás este povo, porque bendito é. É curioso o fato de que Deus considera seu povo bendito. O mesmo povo que murmurou contra ele e se rebelou contra Moisés foi considerado bendito pelo próprio Senhor. É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata com seu povo de forma amorosa, mas também que somente ele pode julgar os seus. Ele não permitiria que seu próprio povo fosse alvo de alguma maldição. Na prática, foi essa lição que Balaão não aprendeu. Ele até entendeu em um momento inicial que não deveria agir de forma contrária ao que Deus orientou. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Mas logo ele sucumbirá à constância dos apelos daqueles povos. Naquela noite o Senhor disse a Balaão para não ir com os homens e não amaldiçoar Israel. Portanto, na manhã seguinte, Balaão enviou os mensageiros do rei em seu caminho e não voltou com eles. Balaque não estava disposto
disposto a desistir tão facilmente. O rei enviou um segundo grupo de mensageiros mais prestigiados que o primeiro de volta a Balaão, esperando que ele reconsiderasse. Balaque, tendo certeza que um divino digno ouviria uma oferta considerável, enviou ainda mais dinheiro e embaixadores mais honrados nessa segunda vez. Balaão disse-lhes que não importa quanto dinheiro fosse oferecido, ele simplesmente não podia falar ao contrário ao comando do Senhor. No entanto, Balaão concordou em voltar com os homens de Balaque, mas afirmando o tempo todo que só iria falar aquilo que Deus permitisse. Tópico 2. Insistindo no erro. Subtópico 1. Obedecendo a Deus, mas com coração ambicioso. Podemos ver que Balaão, em um primeiro momento, obedeceu a Deus, e levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Entretanto, o rei dos Moabitas não se deu por vencido. Ele insiste com Balaão a fim de conseguir o seu objetivo. Assim diz Balaque, filho de Zippor: rogou-te que não te demores, envia-me, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Aquela era uma oferta tentadora, o rei disposto a premiar o homem apenas para que ele lançasse pragas contra o povo. Balaão mostrou sua verdadeira face quando permitiu que o segundo grupo de embaixadores passasse a noite na casa dele. Não havia razão para perguntar ao Senhor novamente, pois ele sabia que a palavra do Senhor qual era, mas esperava em seu coração que o Senhor mudasse de ideia. Essa inclinação rebelde do coração de Balaão, que continuou na maldade, é uma história reveladora da incapacidade de esconder nossos corações diante de Deus. Balaão tem um olho invejoso, um espírito ambicioso e uma alma arrogante. O egocentrismo de Balaão pode ser observado não apenas nos pequenos detalhes apontados por nossos sábios, mas até mesmo na fraseologia de sua profecia. Quando um profeta profetiza, ele expressa a profecia através das faculdades de sua personalidade individual. Assim, mesmo quando ele está em um estado profético, ainda é possível falar de sua natureza espiritual tão distinta e única para ele como indivíduo. Nem prata, nem honra vai comprá-lo. Ele não vai se vender. No entanto, sua fraseologia indica um espírito ambicioso. Ele tem ideias grandiosas. O exemplo que ele dá é nada menos que uma casa cheia de prata e ouro. Isso reflete mais do que apenas uma aberração de caráter. Uma análise crítica e penetrante da linguagem de Balaão revela que ela vai muito além disso. É um problema de essência. Deus estava zangado com Balaão por concordar em ir com os homens do rei. Ele tinha claramente instruído Balaão a não amaldiçoar Israel. Embora Deus não o impedisse de ir, era certamente desagradável para o Senhor que ele fosse. Balaão selou seu burro e cavalgou com os mensageiros de volta para Moabe. Subtópico 2. O Senhor abriu a boca da jumenta. Advertido por Deus a não dar prosseguimento ao seu plano, Balaão passa por uma experiência sem precedentes. Ouviu um animal falando. A jumenta com qual ele costumava viajar conversa com Balaão. Em nossos dias é comum pessoas dizerem de forma jocosa que se Deus usou a mula para falar com Balaão, pode usar qualquer outra pessoa também. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática e deixa claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras.
pelos profetas. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. Ao longo do caminho, o animal de Balaão, ele abruptamente, ele saiu um pouco da trilha e entrou em um campo. Balaão redirecionou o animal, golpeando. Mais tarde, o animal pressionou contra uma parede, fazendo com que o pé de Balaão se esmagasse. Ele atacou o animal novamente com raiva. Depois disso, o animal parou repetidamente e deitou-se sobre Balaão. Balaão ficou furioso e bateu no pobre animal com sua vara. Imagine sua surpresa quando o animal disse: "Por que você continua me batendo?" Neste momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu um anjo do Senhor ali parado com uma espada desembainhada na mão. E a surpresa, o anjo explicou que o animal tinha sido capaz de vê-lo o tempo todo e é por isso que ele estava agindo tão estranhamente. Na verdade, ao virar de lado em 3 ocasiões, o animal tinha realmente salvado a vida de Balaão. Certamente a jornada de Balaão foi precipitada e sua missão detestável e imprudente diante do Senhor. Como uma criança imprudente, Balaão queria ter seu próprio caminho. Ele não acreditou na palavra de Deus da primeira vez, então Deus o deixou ir. Há momentos em que Deus nos permitirá ter nossos próprios caminhos, assim como fez com Balaão, permitindo que ele vá com os emissários. No entanto, os modos dos homens muitas vezes acabam em morte. Balaão, depois de ser mostrado o seu erro, admitiu que ele tinha pecado. Sem dúvida, ele sabia que estava fazendo. O anjo então disse a Balaão para continuar para Moabe, com o cuidado de falar apenas o que lhe foi dito. Subtópico 3, a insistência que mina a resistência. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Mesmo Deus permitindo que ele fosse com os mensageiros, o Senhor deixou claro que ele só falasse o que o Eterno ordenaria. Isso Balaão obedeceu. Tendo chegado onde estava Balaque, Balaão foi a 3 lugares diferentes: Quiriate-Uzote, Pisga, Peor. E em todos estes lugares, suas palavras foram dirigidas por Deus, que abençoou o seu povo. Apesar dessas experiências, Balaão ainda estava desejoso de ser honrado, remunerado para que Israel fosse punido de alguma forma. Após sua chegada, Balaque levou Balaão para 3 lugares separados, onde eles podem ver os israelitas acampados. Cada vez, Balaque constrói 7 altares para os deuses e sacrifica touros e carneiros sobre eles para obter a aprovação dos deuses por seu pedido. No entanto, cada vez, em vez de amaldiçoar os israelitas, Balaão os abençoa declarando: "Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou?" Quando outros o tentam amaldiçoar ou prejudicar os outros, mesmo que uma grande recompensa seja oferecida, considere a recompensa que você já tem em Jesus. Passe seus pensamentos através de seus ensinamentos e faça sua escolha com base na voz que é confiável. Tópico 3. Quando a ambição vence o discernimento. Subtópico 1. Mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato que o homem sem Deus pode desprezar a revelação divina. Tende a adquirir crendices que irão nortear suas ações e sua fé. Balaque conduziu Balaão para mais de uma localidade, imaginando que de alguma forma conseguiria fazer com que um Deus pudesse inspirar o vidente e lançar pragas contra os hebreus. Porém, em Quiriate-Uzote, a palavra de Deus foi: "Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa?"
Em Pisga é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria ele, não faria? Em Peor, a palavra foi: que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, Israel. Em Moabe, o rei Balaque levou Balaão para Bamote Baal e disse-lhe para amaldiçoar os israelitas. Depois de oferecer 14 sacrifícios em 7 altares, o falso profeta abriu a boca e uma bênção veio sobre Israel em vez de uma maldição. Como posso amaldiçoar aqueles a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar aqueles a quem o Senhor não denunciou? Pensando que Balaão estava intimidado por ver o acampamento de Israel, o rei Balaque o levou para outro local, em Pisga. Mais uma vez, o falso profeta ofereceu 14 animais, ele abriu a boca e uma bênção saiu. Recebi um comando para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudá-lo. Balaque tentou outra tentativa, né? Fez outra tentativa e levou o seu profeta ao topo de Peor. Lá, o falso profeta ofereceu 14 animais e abençoou Israel novamente, dizendo: quão bonitas são as suas tendas, Jacó, seus lugares de moradias, Israel. E ele deu mais uma profecia messiânica, dizendo: eu o vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as fontes de Moabe e o crânio de todos os seus descendentes de Sete. Subtópico 2. A insistência no erro. A palavra de Deus nos diz que Kiriat Uzote, o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Em Pisga, encontra-se o Senhor com Balaão por uma palavra em sua boca. E em Peor veio sobre ele o Espírito de Deus. Com todas essas intervenções sobrenaturais, como Balaão continuaria insistindo no erro? Parece-nos que, ao perceber que Deus não mudou seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações. Mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e midianitas. Quando se pôs aí com os mensageiros de Balaque, Balaão ouviu do anjo de Deus: eis que saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Essa fala por si deveria ter convencido Balaão, mas ele não foi o suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso. De novo, essa fala por si deveria ter convencido Balaão, mas ele não foi o suficiente para mover o coração daquele homem ambicioso. Balaão entendeu a soberania de Deus, procurou o conselho de Deus e falou as mensagens de Deus, mas seu coração não se dedicou aos propósitos de Deus. Ele amava ganhar com um erro e, portanto, estava disposto a se envolver em feitiçarias e adivinhações para contratação, conseguiu o que ele queria. Quando soube do plano de Deus para o sucesso de Israel, ele encontrou uma maneira de trabalhar contra ele, apesar de não ser capaz de amaldiçoá-lo. Subtópico 3, lançando o tropeço. O vidente ensinou a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Dessa forma, Deus se tornaria o opositor do seu povo por causa dos pecados cometidos. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Mulheres orientadas a desviar os israelitas pela sedução, conduzindo-os à idolatria e à prostituição, causando a morte de 24.000 pessoas por meio de uma praga em forma de juízo divino. Com medo do verdadeiro Deus, Balaão disse as palavras que o Senhor ordenou que ele falasse,
que eram de uma bênção para Israel. Incapaz realmente de amaldiçoar os filhos de Israel, o falso profeta aqui aconselhou os moabitas a atrair Israel para cometer a idolatria. Ele sabia que a única maneira de Deus não proteger as crianças de Israel era se eles os desobedecessem. Os moabitas fizeram exatamente o que o falso profeta aconselhou e Israel caiu na apostasia e adoraram a Baal e cometeu fornicação com as mulheres midianitas. O maior perigo que o povo de Israel tinha que enfrentar não eram os exércitos dos povos que habitavam a terra prometida, mas a corrupção das religiões e costumes dos cananeus. A corrupção ocorreu quando caíram na tentação da carne, o desejo de sentar para comer, beber e subir para jogar. Ao longo dos séculos, após entrar na Terra Prometida, o povo de Israel permitiu-se ser superado repetidamente por essas tentações e finalmente sucumbindo completamente, o que como nação resultou em sua perda de suas terras e dispersão por todo o mundo. Essa tentação vem de várias formas dentro da era cristã e é um fator importante na remoção da doutrina sonora e da fidelidade ao Evangelho de Cristo. Abrange as explorações religiosas nas igrejas, no rádio, na televisão, no chamado Evangelho da Prosperidade, em cultos onde o que é adorado são apenas as emoções com músicas instrumentais ensurdecedoras, chegando aos absurdos e comportamentos insanos. E exploração financeira por falsos pastores. É a corrupção do Evangelho. O que menos se encontra nesse ambiente é o puro ensino da palavra de Deus. As mulheres de Moabe foram ao campo de Israel, a mando de Balaque, praticaram a imoralidade com alguns de seus homens e as levaram à idolatria. A raiva do Senhor acendeu contra o povo novamente por causa disso. Ele ordenou a Moisés que enforcasse publicamente todos os líderes do movimento para adorar a Baal. Moisés obedientemente convocou os juízes e ordenou que cada um matasse os homens sob sua responsabilidade que haviam sucumbido à idolatria a Baal. Foi necessário tomar essa medida radical para eliminar a contaminação que se espalhou como uma peste entre as pessoas. Houve um grande número deles, cerca de 24 mil morreram, dos quase 23 mil em um dia. Esse foi o efeito da doutrina de Balaão sobre o povo de Israel. Nosso Senhor nos ensina no livro de Apocalipse que a mesma doutrina foi mantida por alguns na igreja de Pérgamo, o que também é um aviso para nós hoje. Como acontece com Israel naquela época, a igreja não pode ser incomodada por forasteiros, porque é protegida pelas mãos de Deus, mesmo quando perseguida e martirizada, mas pode ser subvertida pelo casamento com o mundo. E finalmente, quando os midianitas e os israelitas foram para a batalha, Balaão foi morto enquanto lutava ao lado de Balaque. Na conclusão, Balaão começou sua história como uma pessoa que ouviu a Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá o seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus. Passou a ser conhecido como vidente maligno, cujo conselho matou a ele e outras milhares de pessoas. Hoje Deus adverte a sua igreja do fim do tempo para ter cuidado com os falsos profetas como Balaão, que estão mais preocupados em avançar seus próprios interesses e não os do rebanho. Esses falsos mestres incentivam a prática da imoralidade e do pecado e levam muitos a se desviarem. Há alguns entre vocês que mantêm o ensino de Balaão, que ensinou
a Balaque a seduzir os israelitas ao pecado para que comessem comida sacrificada a ídolos e cometessem imoralidade sexual. Deste somos avisados para ficar longe. Felizmente, o Senhor promete sua proteção àqueles que obedecerem. Chegamos ao final dessa aula, quinta lição. Deus abençoe você, ao seu ministério. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui ao Resumo EBD. E o link do slide dessa aula estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou dessa aula, ok? Fiquem na paz do Senhor.